Meus queridos do nono ano, tudo bem com vocês? Tô com muitas saudades, mas é necessário esse isolamento, né? A gente sempre lamenta, mas tudo tem um propósito. Então vamos que vamos. Hoje nós vamos falar sobre os fascismos. Lembra na aula passada? Eu cheguei a dar uma pincelada, enfim. É muito importante a gente estudar porque existem muitas fake news, a respeito desse assunto, né? Mas onde surgiu, como surgiu, vamos lá. O que é? Surgiu no período entre guerras, eram movimentos totalitários, conhecido como Terceira Via, entre o capitalismo que estava em crise por conta da crise de 29, tá? O socialismo da Revolução Russa, praticado pelos russos, e o totalitarismo ele surge como uma terceira via, tá? E uma das características do totalitarismo, dos fascismos, reparem que eu estou falando no plural, porque apesar de serem características bem próximas uma das outras, eram movimentos diferentes, tá? Então, o que acontece? Na Itália, nós temos o fascismo italiano, né, claro, que tinha Mussolini como líder, tá? Na Alemanha nós temos Hitler, nós chamamos de nazismo, e na Espanha, que também é conhecido como Guerra Civil Espanhola, mas nós chamamos de franquismo, tá? Foi um general, Francisco Franco, que comandou o fascismo espanhol. Enfim, nós temos várias características e vamos estabelecer isso, mas é muito importante que vocês entendam que o fascismo ele não é nem capitalismo, ele não é nem direita, e ele nem é comunismo, não é comunismo, ele não é esquerda. Dos pontos, das características comuns era justamente o ódio ao comunismo, tá? Então, o fascismo é uma terceira via, a via totalitária, tá? Bom, algumas características que os três sistemas carregam é que eles eram totalitários. O que quer dizer isso? O Estado era o principal ponto aí, tá? O estudo era o esforço para o bem comum, no caso, o Estado. Tinha um único partido, esses três, tá? Nesses três sistemas que eu falei para vocês. Além do único partido, tinha a questão do romantismo, do se preciso for, vou morrer pela pátria, tá? Tem a questão do ódio ao comunismo, como eu falei para vocês, tá? E tem o militarismo também, uma das características. Os três eram bem militares, características bem militares de disciplina, enfim, tá? Também eram... Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Sim, tinha uma propaganda em torno do governo bem interessante e era massificado para realmente mostrar para a população, olha quanto é bom, né, esse sistema, tá? Então ele vai surgir, por que ele ganha força? E alguns alunos ficam assim, mas professora, como é que pode, né, um sujeito na Alemanha, imagina lá, aplaudir o nazismo, ou enfim, meus queridos, imaginem vocês destruídos pela Primeira Guerra Mundial, porque a Alemanha vai sofrer com a Primeira Guerra Mundial muito, tá? Ela vai ser considerada a única culpada, tem aquela questão do Tratado de Versalhes, que é um tratado extremamente vexatório. Então a Alemanha, os alemães têm esse sentimento, né, de vergonha por ter perdido a Primeira Guerra Mundial e de sofrer tudo que estavam sofrendo. E aí Adolf Hitler chega com uma postura dizendo, olha, nós somos os melhores, nós somos os maiorais, nós somos. E por conta disso, o que vai acontecer, meus queridos? O povo alemão, ou parte do povo alemão, vai acabar partindo ou apoiando as ideias de Adolf Hitler na Alemanha, tá? Agora, nós falamos já as características comuns, o militarismo, o romantismo, né? O nacionalismo muito forte, a questão ao ódio ao comunismo, enfim. Só que o que vai diferenciar o nazismo do fascismo e do franquismo? O nazismo tinha um quê a mais,
tá? Que é um quê bastante perverso, por sinal, que é o antissemitismo, tá? O antissemitismo é o ódio aos judeus. Aí vocês vão me perguntar, só judeus morriam nos campos de trabalho forçado, nos campos de concentração? Não. Judeus, negros, homossexuais e deficientes, tá? Deficientes, inclusive intelectuais, tá? E aí todos eram presos, né? Claro que o número maior eram de judeus. Mas por que, professora, logo judeus? Porque os alemães achavam, e o Hitler fazia questão, Adolf Hitler fazia questão de deixar isso bem exacerbado, os alemães achavam que perdiam empregos por conta dos judeus, que os judeus tinham uma grande fortuna e a Alemanha precisava da fortuna deles. E aí foi ganhando força esse movimento antissemita dentro da Alemanha. Eu vou passar depois um filme para vocês, eu vou botar o link para vocês, e eu quero muito que vocês façam uma resenha desse filme. Na verdade, o trabalho de vocês vai ser uma resenha do filme, que o nome do filme é chamado A Onda, tá? Só que eu quero passar para vocês a versão original, né, bem antiga. Vocês podem até achar, o filme é meio preto e branco, as cores meio apagadas, eu não vou ver. Veja, não veja a versão recente do filme, porque não tem muita coisa a ver com o filme que eu queria mostrar para vocês. Mas é uma sala de aula que uma aluna pergunta, mas como a população alemã vai permitir isso? E aí o professor começa a tomar algumas atitudes dentro da sala e vocês vão entender no final. Mas por favor vejam, tá? O trabalho é a resenha do filme, ok? Bom, então nós já entendemos que os fascismos surgiram como uma terceira via no movimento entre guerras, tá? Na Alemanha, a Alemanha estava destruída por conta da guerra, ainda tinha o Tratado de Versalhes, né? A Itália, muito chateada, porque apesar de ter mudado de lado na Primeira Guerra Mundial, não recebeu os territórios que a Inglaterra tinha prometido para ela, tá? E a Espanha ainda tinha uma questão, que era a questão que o socialismo estava ganhando força, o Partido Socialista tinha até ganho uma eleição, e aí a Espanha acaba entrando nessa guerra civil entre partidários do socialismo e partidários da extrema-direita, que é conhecida como fascismo, tá? E isso é interessante, tem até um quadro chamado Guernica, porque a Espanha pede ajuda para Adolf Hitler, porque tinha um pedacinho da Espanha que ainda tinha um governo socialista. E aí, aviões alemães, né, vão bombardear essa cidade. Pablo Picasso, vai fazer um quadro belíssimo que é conhecido como Guernica. Quadro bastante triste, por sinal, porém muito bonito. E eu vou mandar para vocês também o quadro e o link do filme, tá? E então existiam solos férteis para o nascimento dessas tragédias. Por quê? O ódio, o fascismo, não passa de tragédias, né? Você pensar a morte do outro, se achar mais importante do que outra nação, não vai dar certo nunca, tá? Então, qualquer movimento fascista, neonazista, ele deve ser combatido, tá? Infelizmente existem grupos neonazistas espalhados pelo mundo, tá? Apesar de ser crime, tá? Eu acho que o único lugar do mundo que não é crime ser neonazista é nos Estados Unidos, porque eles têm uma questão de liberdade muito exacerbada. Não interessa, tem que ser livre pra manifestar o que você pensa, o que você... Enfim, mas temos que repudiar todas essas ideias, ok? Então, além de ver o filme, além de fazer resenha, eu vou pedir para que vocês deem uma olhadinha na apostila, no nosso livro, para ver se ficou alguma dúvida, tá? Eu tentei falar da forma mais explicada possível. Tem uma coisinha para falar, que é a criação do Vaticano, tá? A criação do Vaticano, Estado Vaticano, País Vaticano, que é um Estado nacional dentro da Itália, foi criado
em 1929 por Mussolini, tá? Mussolini, junto com o Papa, assinam um acordo dizendo que o Papa não vai interferir no restante da Itália e a Itália não pode interferir no Estado do Vaticano. Ok, meus queridos? Lembraram? Pensaram bem? Então, eu vou passar isso tudo para vocês, espero que fique tudo bem, tá? Nós temos aí a página 72. Então, vamos fazer aqui juntos, tá? Em 1940, foi lançado o filme, né, O Grande Ditador. Filme estrelado pelo ator britânico Charlie Chaplin. Quem não viu, veja, outra indicação de filme maravilhoso. Tratava-se de uma divertida e ao mesmo tempo feroz crítica aos ditadores fascistas, como Adolf Hitler. Com relação a esse contexto, respondo: o que foi fascismo? Então, nós já vimos tudo, né? Fascismo foi fruto de uma crise social, fruto dessa crise do capitalismo, da crise com o surgimento do socialismo. No período entre guerras, vai surgir como alternativa, uma terceira via, os regimes totalitários, tá bom? Tem algumas características que nós já falamos, mas vocês podem colocar ou não. Nacionalismo, xenofobia, que é o ódio ao diferente, que é o ódio a quem vem de fora. Militarismo muito forte. O belicismo, tá? É muito forte isso. O que é o belicismo? É esforço para guerra constante. Eles começam a se preparar para um conflito eminente. Tanto é que vai gerar a Segunda Guerra Mundial, tá? Número 8. Como e quando os fascistas chegaram ao poder na Itália? O partido fascista ganhou ascensão, tá? A ascensão política, vai ganhar uma vitória ampla no Congresso, já nos anos 20, e logo depois de uma greve geral comandada pelos socialistas. Aí, o que vai acontecer? Os burgueses enfurecidos, os donos de indústrias, donos de meios de produção, vão tentar, né, fazer um movimento para acabar com as greves gerais, as greves dos trabalhadores, tá? E aí Mussolini se aproveita disso, ele era o líder do partido fascista e ele faz um movimento conhecido como Marcha sobre Roma, tá? E aí consegue tomar o poder. Bom, o que foi o Estado corporativo? O Estado corporativo, gente, é uma forma de organização política do governo fascista. O poder do Estado emanava apenas da figura do ditador, ok? Então, quem comandava, o único que comandava o fascismo italiano era Benito Mussolini, ok? Então, era um Estado, ele primeiro e depois o resto, ok? Não vou esquecer de botar o link, por favor, vejam e depois me digam se vocês gostaram ou não gostaram, tá bom? Então, eu vou botar o link do vídeo para vocês, do filme. É curtinho, acho que tem 40 minutos ou um pouquinho mais. O filme A Onda. Vocês vão fazer uma resenha sobre, tá? O filme A Onda. E vamos que vamos. Qualquer dúvida, pode contar comigo, tá? Acredito que por hoje seja só, meus queridos, tá? Se vocês puderem fazer a página 76 também para adiantar, eu vou agradecer muito, tá? Um grande beijo, fiquem todos com Deus. A tia ama vocês, estou morrendo de saudade. Não deixem de ver o filme, tá? Que eu vou passar.